O segredo, que Napoleon Hill chamava de técnica de Deus. Vá, respire fundo e permita que cada palavra a seguir entre em sua mente como uma semente de transformação. Este canal foi criado para quem deseja prosperar, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Aqui você aprende o poder que Napoleon Hill decifrou em silêncio, o mesmo segredo que ele chamou de técnica de Deus. Então já se inscreva agora, curta este vídeo e compartilhe, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente o modo como você manifesta a riqueza. Hill dizia que o universo fala com quem está pronto para ouvir, mas ele também dizia que a maioria das pessoas nunca escuta, não porque Deus se cala, mas porque suas mentes estão barulhentas demais. O segredo que Hill descobriu não estava em um livro, em uma fórmula ou em um plano de ação. Ele o chamava de a técnica silenciosa de Deus, o método invisível que conecta pensamento humano e inteligência divina. Em 1928, quando Hill ainda lutava para sobreviver, ele percebeu algo que mudou tudo. Toda vez que ele silenciava a dúvida e elevava a emoção de gratidão, algo acontecia. Pessoas surgiam, portas se abriam, oportunidades coincidiam. Era como se uma força invisível movesse o universo a seu favor. Ele não conseguia explicar com lógica, por isso chamou de técnica divina. Ele entendeu que Deus não age com pressa, mas com precisão. Quando a mente humana alcança a vibração certa, aquela que nasce da fé absoluta, o impossível se curva. O dinheiro vem, a saúde melhora, os relacionamentos se alinham, mas tudo começa num ponto que poucos dominam. O silêncio consciente, aquele momento em que você conversa com Deus sem palavras. Essa técnica é um estado mental onde o pensamento deixa de ser pedido e se transforma em certeza. Não há súplica, há comunhão. Hill afirmava que essa é a frequência dos criadores, os verdadeiros milionários espirituais, capazes de gerar ideias que mudam o mundo. O que diferencia um sonhador de um realizador é o nível de fé silenciosa que ele carrega quando ninguém está vendo. A técnica de Deus é mais do que rezar. É se fundir com a fonte criadora ao ponto de não haver separação entre o que você imagina e o que existe. Hill dizia que esse estado só pode ser atingido quando o medo morre e o propósito desperta. A maioria reza pedindo para escapar da dor. Os mestres oram para compreender o propósito da dor. É aí que o milagre acontece. Ele também dizia que Deus fala na linguagem das ideias. Por isso, quando você estiver calmo e começar a sentir aquela inspiração repentina, aquele insight que vem do nada, saiba que é Ele respondendo. Hill chamava isso de momento de sintonia, o instante em que a mente humana toca o campo da inteligência infinita. É nessa hora que surgem as soluções que valem milhões. Mas há uma condição. Você precisa estar disponível espiritualmente. O universo não entrega diamantes a quem vive reclamando da poeira. O primeiro passo da técnica de Deus é purificar sua mente do ruído, das queixas e da pressa. Somente no silêncio é que o ouro invisível se revela. Hill aprendeu que a riqueza é consequência, não objetivo. O verdadeiro propósito da técnica é alinhar sua mente ao ritmo divino, e quando isso acontece, tudo flui. Não porque Deus escolhe uns e rejeita outros, mas porque Ele responde à sintonia, não ao desespero. Você já percebeu que quando está em paz, as coisas parecem dar certo? Essa é a manifestação viva da técnica de Deus. A paz é o campo fértil da manifestação. Quando você sente gratidão por aquilo que ainda não aconteceu, você está dizendo ao universo, eu já recebi, e a energia divina só entende essa linguagem. Hill dizia que o erro da maioria é tentar convencer Deus, em vez de se conectar com Ele. Mas o Criador não precisa ser convencido, ele precisa ser sentido. E para sentir, é preciso silenciar, porque quando você cala o medo, a fé fala. E quando a fé fala, o impossível se curva.
Você quer prosperar? Então pare de correr atrás do dinheiro e comece a buscar a vibração que o atrai. Dinheiro é uma consequência da harmonia interior. Toda vez que você pensa com clareza, sente com amor e age com propósito, você está aplicando a técnica de Deus, mesmo sem saber. No fundo, Hill sabia que o que chamamos de milagre nada mais é do que a ciência espiritual operando sob leis exatas. A oração verdadeira é um código mental que muda o campo quântico da realidade. Deus não precisa de palavras, ele responde a vibrações. Por isso, quando estiver cansado, aflito ou com medo, não peça para Deus tirar sua dor. Peça para Ele te mostrar o sentido dela. Porque é assim que a consciência se expande, e o dinheiro, a saúde e o amor se tornam consequência natural. Hill dizia, Deus não te prova, Ele te prepara. E talvez hoje você esteja sendo preparado. Cada dificuldade, cada silêncio, cada atraso, tudo isso pode ser o universo alinhando sua vibração com algo muito maior do que você imagina. A técnica de Deus começa quando você aceita que até o atraso é proteção. A fé que cria realidades. Napoleon Hill dizia que todo homem que aprendeu a conversar com Deus em silêncio tornou-se capaz de realizar feitos que a razão humana chama de impossíveis. A técnica de Deus, segundo ele, não dependia de religião, mas de consciência. Era o momento em que o pensamento se torna tão impregnado de fé que o universo se curva para cumprir aquilo que você visualiza. Ele observou isso em todos os grandes nomes que entrevistou: Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller. Todos tinham a mesma prática, um tempo diário de silêncio, onde se conectavam com a mente infinita antes de agir. Hill percebeu que a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro tentando resolver problemas que Deus resolveria em segundos se elas apenas aprendessem a escutar. Para Hill, o silêncio não era a ausência de som, era a presença de direção. Quando você se cala e entra em sintonia com o Criador, surge um fluxo de ideias, intuições, coincidências e encontros que parecem mágicos, mas são respostas exatas de um sistema espiritual em funcionamento. Ele chamava isso de corrente de orientação divina e afirmava: quem aprende a pensar em sintonia com Deus nunca mais caminha no escuro. Um dos segredos mais poderosos dessa técnica é a autossugestão sagrada, o hábito de repetir mentalmente aquilo que se deseja, até que a emoção se torne fé. Hill dizia que a fé não é algo que se tem, mas algo que se cria pela repetição de pensamentos dominantes. Cada vez que você afirma em silêncio, Deus já realizou em mim, você envia ao universo uma vibração de certeza. Essa vibração começa a moldar circunstâncias, a atrair pessoas e abrir caminhos. Não é mágica, é lei. Ele também descobriu que a emoção da gratidão é o canal mais direto entre a mente humana e a divina. Quando você agradece, mesmo antes de receber, você demonstra confiança na inteligência cósmica. E Deus responde à confiança, não ao medo. O medo é a oração às avessas. Ele também cria, mas cria o que você não quer. Por isso Hill dizia: vigie seus pensamentos como um jardineiro vigia as pragas. A técnica de Deus é o cultivo consciente da vibração correta. Não se trata de pedir mais dinheiro, mas de se tornar o tipo de pessoa que atrai dinheiro. É transformar o pensamento em ponte entre o visível e o invisível. Hill acreditava que quando você foca apenas na escassez, Deus se cala, porque ele não vibra na falta. Mas quando você foca na criação, na solução e na fé, o universo inteiro conspira a seu favor. Ele ensinava que tudo o que o homem imagina com clareza, sente com intensidade e acredita com persistência, torna-se realidade. Essa é a mecânica espiritual por trás da técnica de Deus. É o ponto onde ciência e fé se encontram. As partículas do universo respondem à consciência.
O campo quântico responde à emoção, e o Criador responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz. Por isso, Hill dizia que a oração mais poderosa não começa com Senhor me dê, mas com Senhor me mostra. Porque o homem que busca direção encontra abundância. O que busca apenas dinheiro encontra cansaço. Deus não quer te dar um prêmio. Ele quer te dar propósito. Quando esse propósito é claro, o dinheiro se torna ferramenta, não fardo. Em seus escritos privados, Hill dizia que aprendeu a ouvir Deus da forma mais improvável, durante a dor. Nos momentos em que tudo parecia desabar, ele aprendeu que o silêncio de Deus é treinamento, não abandono. É o intervalo em que ele trabalha por dentro aquilo que você ainda não consegue sustentar por fora. É ali que nasce a verdadeira fé, não a fé que espera ver para crer, mas a fé que acredita porque sente. Se você está passando por um tempo difícil, entenda. O que parece castigo é, na verdade, construção. Hill dizia que Deus só entrega grandes missões a corações testados. A técnica de Deus não é para quem desiste, é para quem aprende a ouvir mesmo quando não há resposta. É nesse ponto que o invisível começa a se mover. Hill chamava esse processo de transmutação espiritual do desejo. Quando você deseja algo profundamente e entrega esse desejo ao Criador sem medo, ele deixa de ser carência e se torna poder, porque o desejo puro é combustível da criação. É Deus criando através de você. Ele dizia, cada desejo legítimo é um pedido de Deus para que você se torne o canal da sua própria bênção. Mas há um detalhe que quase ninguém entende. Essa técnica não funciona quando a mente está dividida. Você não pode querer prosperidade e, ao mesmo tempo, falar como um pobre. Não pode pedir abundância e sentir culpa por desejar mais. Hill afirmava que o universo só responde a mentes unificadas. Quando há contradição, há bloqueio. Quando há fé e ação na mesma direção, há milagre. A fé verdadeira, segundo Hill, não é gritar por ajuda, é caminhar como se já tivesse recebido. É a vibração da certeza que abre portas invisíveis. Essa é a essência da técnica de Deus, substituir a dúvida pela presença. Quando você entra nesse estado, o medo desaparece, o tempo se ajusta e o que antes parecia improvável se torna inevitável. Deus não está longe. Ele está no intervalo entre o pensamento e a emoção. E quem domina esse intervalo, domina o próprio destino. É ali que mora o segredo dos visionários, dos gênios, dos empreendedores iluminados. Hill dizia que quando o homem se torna parceiro de Deus, a escassez deixa de existir, porque a mente que criou a matéria começa a trabalhar a seu favor. Você quer aplicar essa técnica? Então comece hoje mesmo a reservar minutos diários de silêncio. Feche os olhos, respire, agradeça e sinta. Peça não com palavras, mas com vibração. E mantenha-se fiel à visão mesmo quando tudo parece o contrário. Esse é o teste da fé. O universo só se dobra quando você persiste sem ver. O ritual silencioso de Conexão Hill dizia que a diferença entre quem apenas deseja e quem manifesta é o que ele chamava de momento de alinhamento. Para ele, esse momento era o instante em que o ser humano saía do controle mental e entrava em sintonia espiritual. Todos os dias, antes do nascer do sol, Hill praticava um ritual que ele descreveu em suas anotações pessoais. Ele se levantava, lavava o rosto, abria a janela e respirava profundamente o ar frio da manhã. Em seguida, colocava as mãos sobre o coração e dizia em silêncio, eu me conecto com a mente infinita. Mostra-me o que devo criar hoje. Ele não pedia dinheiro, sucesso ou fama. Pedia direção. E era essa direção que o tornava próspero. Esse ritual é o coração da técnica de Deus. Não há fórmulas complicadas, nem palavras mágicas. É simplesmente um momento de consciência plena, onde o homem reconhece que não é separado da fonte que o criou.
Hill acreditava que todo pensamento é uma oração, cada emoção é uma frequência e cada palavra é uma semente. Por isso, ele começou a escolher o que pensar, o que sentir e o que falar, como quem cultiva um jardim espiritual. Quando você acorda e imediatamente mergulha nas preocupações, você bloqueia a sabedoria divina. Mas quando desperta com gratidão, você abre o portal para o fluxo de ideias e bênçãos. Hill afirmava que a mente humana é como uma estação de rádio que capta frequências da inteligência universal. E o que define a qualidade da transmissão é a sintonia emocional. O medo cria interferência. A fé limpa o canal. Ele também dizia que toda manhã é uma chance de renascer espiritualmente. Acordar não é apenas abrir os olhos, é relembrar que você tem o poder de criar um novo destino. Por isso, Hill dedicava os primeiros minutos do dia à programação mental. Escrevia seus objetivos como se já tivessem sido alcançados. Dizia em voz baixa: "Estou feliz e grato porque tudo coopera para o meu bem." Ele não esperava o sentimento aparecer, ele o provocava. E essa atitude criava o campo vibracional que mais tarde atraía resultados. A técnica de Deus, aplicada dessa forma, transforma cada manhã num laboratório espiritual. Enquanto a maioria desperdiça os primeiros momentos checando mensagens e notícias, os sábios usam esse tempo para moldar a realidade. Hill afirmava que os pensamentos da manhã são os tijolos invisíveis do dia. Se você constrói o dia com medo, a estrutura desaba. Se constrói com fé, o dia se expande. Ele dizia que cada pessoa possui dentro de si um interruptor divino, e esse interruptor é acionado quando você sente gratidão profunda antes de qualquer evidência. O problema é que a maioria tenta acender a luz sem energia. Quer resultados sem vibração. Quer milagres sem coerência. Deus não responde a palavras, responde a estados de consciência. Hill aprendeu a entrar nesse estado mesmo nos momentos mais duros. Quando estava falido, sem casa e sem comida, ele fazia o mesmo ritual e dizia: "Estou rodeado de abundância." As pessoas riam, mas meses depois, oportunidades surgiam de lugares que ninguém imaginava. Ele dizia que não se tratava de coincidência, mas de correspondência. O universo não traz o que você quer, traz o que você é. A técnica de Deus começa a funcionar quando você deixa de negociar com a realidade e passa a criá-la. É o instante em que a dúvida se cala e a certeza fala. A vibração muda, e quando a vibração muda, o mundo físico obedece. Hill afirmava que cada pensamento coerente e carregado de emoção é uma ordem enviada ao campo espiritual, e essa ordem, mais cedo ou mais tarde, se manifesta. Mas há um segredo que poucos aplicam: a coerência entre pensamento, palavra e ação. De nada adianta meditar pela manhã e reclamar à tarde. De nada adianta agradecer a Deus e depois espalhar medo e negatividade. A técnica de Deus só opera quando há integridade energética. Hill dizia que o homem incoerente ora pedindo chuva e depois amaldiçoa as nuvens. É por isso que não prospera. Ele também entendia que Deus não opera no tempo humano. Quando você planta um desejo, ele entra em um ciclo invisível de gestação espiritual. A impaciência é o aborto das bênçãos. Por isso, Hill dizia que paciência não é esperar sem agir, é agir sem duvidar. Enquanto você continua seu caminho, confiante de que tudo já está se movendo a seu favor, o universo organiza o cenário. Outro ponto essencial da técnica é a visualização com sentimento. Hill ensinava que o segredo não é ver o que você quer, é sentir como se já tivesse acontecido. A emoção é o código que comunica com Deus. Se você visualiza riqueza, mas sente medo, a vibração do medo vence. Mas se visualiza com alegria, paz e gratidão, o universo entende que já é real.
E o que é real no plano espiritual, inevitavelmente se manifesta no físico. Ele usava uma metáfora. O pensamento é o molde, a emoção é o fogo e a fé é o sopro divino. Quando esses três se unem, a matéria obedece. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. É assim que ideias se transformam em negócios, sonhos viram resultados e a vida comum se torna extraordinária. Talvez você tenha tentado aplicar a lei da atração e se frustrado. Hill explicaria. Você pediu demais e sentiu de menos. O segredo não é insistir, é vibrar. Porque insistência vem do medo de não conseguir. Vibração vem da certeza de que já é. Quando você sentir isso de forma pura, a realidade vai mudar de forma tão natural que parecerá sorte. Mas não é sorte, é lei. A técnica de Deus não é um truque para conseguir coisas, é um processo de evolução espiritual. O dinheiro, a saúde e o amor são apenas reflexos do nível de consciência que você sustenta. Hill dizia que Deus nunca falha, o homem é que interrompe o sinal. Os sinais invisíveis de que Deus está agindo. Hill dizia que o universo sempre responde. O problema é que quase ninguém entende a linguagem dos sinais. A técnica de Deus não opera por coincidências, mas por sincronias. Quando você começa a aplicar essa técnica de forma verdadeira, as primeiras manifestações não vêm em forma de dinheiro ou sucesso imediato, mas de movimentos sutis que testam a sua fé. É o que Hill chamava de fase de purificação. Nessa fase, tudo que estava desalinhado começa a sair da sua vida. Pessoas, hábitos, crenças, oportunidades falsas. Parece caos, mas é Deus limpando o terreno antes de plantar o novo. Ele dizia que o maior erro das pessoas é interpretar a limpeza como punição. Quando algo desaparece, o instinto humano é reclamar. Mas, espiritualmente, isso é o sinal de que o universo está reorganizando sua vibração. A técnica de Deus funciona como uma força magnética que atrai o que combina com a nova frequência e repele o que não combina. E se você resistir à purificação, bloqueia o fluxo da abundância. Hill observou que, logo antes das grandes viradas, o universo costuma testar o grau de fé. Você começa a ver portas se fechando, oportunidades evaporando, atrasos inexplicáveis. Ele chamava esse momento de prova da persistência espiritual. É quando Deus observa se sua fé depende de resultados ou se é firme o bastante para permanecer mesmo sem evidência. Ele dizia: o teste sempre vem antes do tesouro. Por isso, quando tudo parece piorar, é sinal de que o processo começou. O antigo está sendo desfeito. Hill afirmava que o universo não constrói sobre terreno velho. Ele precisa demolir primeiro. A maioria desiste nesse ponto, achando que a técnica falhou. Mas é exatamente aí que ela está funcionando com mais força. O caos é o prelúdio da criação. Ele explicava que os sinais de Deus aparecem de maneiras discretas. Um encontro inesperado, uma frase que te toca, uma coincidência que se repete, um número que insiste em surgir. Nada disso é acaso. É o modo como a inteligência infinita sinaliza que você está no caminho certo. A mente racional ignora, mas a alma reconhece. Por isso, Hill recomendava: observe mais e reclame menos. Outro sinal poderoso é o silêncio prolongado. Quando você aplica a técnica de Deus e parece que nada acontece, é porque o universo está organizando algo maior do que sua mente pode entender. Hill dizia que a ausência de resposta é muitas vezes o período em que Deus trabalha nos bastidores. O silêncio não é ausência de ação, é incubação. O tempo de espera é o tempo da gestação da bênção. E há também o sinal interno, a paz. Mesmo sem ver nada acontecendo, você sente que está tudo bem. Essa sensação de tranquilidade é o indicativo mais puro de que a energia já se moveu. Hill dizia: a fé traz paz antes do resultado.
O medo só traz dúvida depois. Quando você sente essa serenidade sem motivo, saiba, Deus já iniciou o milagre. Outro sinal é a intuição se intensificando. Você começa a ter percepções súbitas, ideias inesperadas, pressentimentos que se confirmam. São os downloads espirituais, mensagens diretas da mente infinita. Hill recomendava anotar tudo, porque uma única ideia enviada por Deus pode mudar completamente seu destino financeiro e espiritual. Mas cuidado! Junto com os sinais de avanço, também vêm os sinais de distração. Hill dizia que o diabo da dúvida sempre tenta entrar quando Deus começa a agir. Pessoas negativas, medos antigos, pequenas discussões, tudo isso surge para testar sua vibração. Se você reagir com raiva ou desistência, perde a sintonia. A técnica de Deus só funciona na calma. Por isso, quando perceber turbulências, respire fundo e diga: eu entendo o sinal. O antigo está indo embora. Estou pronto para o novo. Essa simples afirmação dissolve resistências. A fé é a força que transforma o teste em passagem. Hill ensinava que o segredo é permanecer com o coração firme, mesmo no meio da tempestade, porque é ali que a semente germina. Ele também alertava que o tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio humano mede minutos, o relógio divino mede vibrações. Enquanto você mantém a vibração correta, o resultado está vindo, mesmo que demore. Por isso, pare de perguntar quando e comece a afirmar: já está feito. Essa mudança de linguagem muda sua frequência. Quando a técnica de Deus começa a produzir efeitos, você percebe que a vida se torna mais leve, mesmo diante dos desafios. Você começa a notar padrões, sinais repetidos, coincidências milagrosas. Pessoas certas surgem, oportunidades inesperadas aparecem e até os obstáculos parecem empurrar você para o caminho certo. Isso é a confirmação. O plano divino está em andamento. Hill dizia que Deus age em silêncio, mas nunca em segredo. Tudo está diante dos seus olhos. Você só precisa olhar com o coração. O sinal mais claro de que a técnica de Deus está funcionando é a transformação interior. Você deixa de correr atrás das bênçãos e passa a caminhar com elas. Quando o obstáculo se torna o altar de Deus, eu dizia que os momentos mais difíceis da vida são os disfarces mais perfeitos de Deus. O obstáculo é o altar onde a fé se prova. É ali que o homem descobre se realmente acredita no invisível ou se apenas fala sobre ele. Em seus escritos, Hill relatou que cada avanço em sua trajetória veio precedido por uma fase de escuridão total, quando parecia que o céu havia se fechado. Mas ele aprendeu que quanto mais densa a noite, mais próxima a aurora. A técnica de Deus não elimina os testes, ela os transforma em portais. Ele afirmava que Deus nunca envia problemas para punir, mas para purificar. O fogo que queima também refina o ouro, e quando você entende isso, cada desafio se torna parte do treinamento espiritual que prepara sua mente para administrar as bênçãos que estão por vir. O universo não entrega tesouros a quem ainda não aprendeu a lidar com pequenas perdas. O que você chama de fracasso, Deus chama de fortalecimento. Hill dizia que o verdadeiro buscador não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de perspectiva muda o campo vibracional. O sofrimento deixa de ser prisão e se torna portal. Porque a dor só tem poder enquanto você resiste. Quando você aceita, ela se dissolve e revela o propósito escondido. Ele relatava que, em seus piores dias, quando não tinha dinheiro, comida ou apoio, começou a conversar com Deus como se fosse um amigo presente. Dizia: eu sei que o Senhor está agindo, mesmo que eu não veja, me mostre o que fazer agora.
E em poucos dias, alguma ideia, pessoa ou coincidência surgia, abrindo caminho. Hill dizia que Deus nunca falha em responder a quem fala com fé, mas só responde quando a vibração é sincera, não quando é desespero. O obstáculo, portanto, é uma das maiores provas de amor divino. Ele obriga você a crescer, obriga a despertar dons que estavam adormecidos, obriga a se aproximar de Deus não pela necessidade, mas pela consciência. Hill dizia: a dor é o martelo com que Deus esculpe a alma que ele escolheu para algo maior. Essa frase resume toda a técnica espiritual. O sofrimento não é inimigo, é um instrumento de lapidação. Quando você enfrenta uma dificuldade e mantém a fé ativa, algo muda no seu campo. A vibração de resistência se transforma em vibração de confiança, e o universo, que antes parecia contra, começa a colaborar. É como se a própria energia da dor se convertesse em combustível. Hill afirmava que esse é o momento em que o ser humano entra no nível mais alto da técnica de Deus, o nível da entrega. Entregar não é desistir, é confiar. É parar de lutar contra o fluxo e começar a fluir com ele. É dizer, se isso está aqui, é porque tem um propósito maior. E de repente, o caos perde o poder. A mente se acalma, o coração se alinha e o corpo inteiro sente uma força invisível sustentando cada passo. Esse estado cria milagres. Ele também dizia que o homem que aprende a transformar o obstáculo em altar é o mesmo que descobre o código da criação. Porque cada vez que você escolhe fé, em vez de medo, você ativa uma nova linha do tempo, um novo destino. A vibração muda e o mundo responde. Hill observava que pessoas comuns fracassam porque fogem do desconforto, enquanto os sábios o utilizam como ponte. Deus nunca te deixará sem saída, apenas sem atalhos. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o impossível é apenas o estágio em que Deus trabalha mais silenciosamente. A técnica de Deus ensina que a maior oração não é livra-me disso, mas usa isso para me elevar. E quando você pensa assim, o obstáculo se transforma em uma escada. Hill acreditava que toda dor é um convite para subir de nível. Quando você reage com fé, a energia da adversidade se converte em oportunidade. Quando reage com medo, se repete o ciclo. Ele chamava isso de lei do retorno vibracional. O universo devolve a você não o que acontece, mas o modo como você reage ao que acontece. Por isso, o obstáculo é a chance de mostrar a Deus que você confia nele mesmo quando o vento sopra contra. O segredo é permanecer em paz quando o mundo espera que você desespere. Essa é a vibração mais poderosa que existe. Hill dizia que é nesse estado que os milagres se aceleram, porque a fé calma cria um campo de energia que reorganiza a realidade. O problema perde força porque não encontra resistência. E quando não há resistência, o fluxo divino passa livremente. A técnica de Deus não é uma fuga da vida, mas uma forma superior de vivê-la. É compreender que cada pedra no caminho tem propósito espiritual. Quando você usa a dor como degrau, ela perde o poder de ferir. O sofrimento se converte em sabedoria. A queda se transforma em impulso. E no final, você percebe que Deus nunca te abandonou. Ele apenas te moldava para o tamanho do seu destino. A rotina da fé viva e o estado de criação constante. Hill afirmava que a fé é um músculo espiritual. E como todo músculo, precisa ser exercitada todos os dias para permanecer forte. Ele dizia que a maioria das pessoas perde o poder da técnica de Deus porque pratica apenas quando a vida está difícil. Mas o segredo é o contrário. É manter a conexão mesmo quando tudo está bem. A verdadeira prosperidade começa quando você transforma a fé em estilo de vida. Hill tinha uma rotina espiritual simples, mas inquebrável. Todas as manhãs, ele dedicava os primeiros minutos à conexão com a mente infinita. Repetia em silêncio: Deus,
que minhas ideias sejam suas ideias. Depois, escrevia 3 frases: o que ele desejava, o que já agradecia e o que estava disposto a fazer naquele dia para se aproximar de sua visão. Esse hábito transformou sua mente em um ímã de soluções. Ele dizia que o cérebro humano é um templo e a mente é o altar onde Deus fala através das ideias. Durante o dia, Hill treinava a vigilância mental. Quando percebia pensamentos negativos, substituía-os imediatamente por afirmações de fé. Ele chamava isso de higiene espiritual, porque assim como o corpo precisa de banho, a mente precisa de limpeza diária. Ele sabia que o medo é persistente, mas a fé é mais teimosa ainda. E quando a fé vence, o destino obedece. À noite, antes de dormir, ele fazia o mesmo ritual. Agradecia por tudo, inclusive pelos desafios. Hill dizia que a gratidão noturna era a assinatura vibracional que definia a energia do próximo dia. O último pensamento antes de dormir é o tijolo do amanhã, escreveu. E tinha razão. A ciência moderna confirmou que o cérebro grava com mais intensidade o que é repetido antes do sono. Ou seja, o que você pensa antes de dormir é o que o subconsciente transforma em realidade. A técnica de Deus, praticada dessa forma, cria um ciclo de poder constante. O homem começa o dia em conexão e termina em gratidão. Entre esses 2 pontos, o universo conspira. E quanto mais constante for o ciclo, mais rápida é a manifestação. Hill dizia que o problema não é Deus não ouvir, é o homem interromper o sinal. Ele também ensinava que a fé deve ser acompanhada de ação inspirada. A prece sem ação é como um barco sem leme, dizia. A técnica de Deus não elimina o esforço humano, ela o direciona. Quando você age guiado pela intuição, economiza anos de tentativas erradas. Deus não faz por você, faz através de você. Por isso, a oração deve ser seguida de movimento. Hill acreditava que o homem que vive nesse estado de fé constante passa a operar em uma frequência diferente. Ele atrai oportunidades, mas também cria as próprias. Sua presença muda o ambiente, sua voz inspira confiança, suas ideias magnetizam recursos. Esse é o verdadeiro sinal da prosperidade espiritual, quando o sucesso externo é apenas reflexo da paz interna. Ele explicava que a técnica de Deus é cumulativa. Cada dia de prática fortalece o campo energético e acelera as respostas. É como construir uma ponte entre a mente humana e a divina. A cada oração, a cada pensamento consciente, um novo tijolo é colocado. E quando a ponte está completa, as bênçãos passam sem esforço. A vida flui com uma naturalidade divina. Mas Hill também alertava. O perigo começa quando você acha que não precisa mais praticar. O ego espiritual é o maior sabotador da prosperidade. A mente começa a acreditar que pode caminhar sozinha e aos poucos se desconecta. E sem conexão, o fluxo se estagna. Por isso, a humildade é o selo da técnica. Reconhecer que você depende da fonte é o que mantém a energia circulando. Ele também dizia que a melhor forma de fortalecer a técnica de Deus é servir, ajudar alguém, inspirar outra pessoa, oferecer o que você tem. Tudo isso amplifica sua vibração, porque a energia que você entrega ao mundo retorna multiplicada. Hill afirmava que Deus não recompensa o que você guarda, mas o que você compartilha. A generosidade é a engrenagem da manifestação. No fundo, ele acreditava que todo homem é um canal. O dinheiro, as ideias, as oportunidades, nada disso é seu. Tudo é fluxo, e quanto mais você deixa fluir, mais abundância atravessa sua vida. Quando o ego tenta segurar, o fluxo para. Quando o espírito entrega, o rio corre. A técnica de Deus é o estado de fluxo espiritual, o ponto onde o querer humano se dissolve na vontade divina. Hill encerrava suas palestras dizendo que a fé é o código de acesso ao plano de Deus.
e que a verdadeira oração é uma vida vivida em confiança. Quando a mente, o coração e as ações vibram em gratidão, não há nada que possa ser negado. Porque nesse estado, você não está pedindo a Deus, você está cooperando com Ele. Se você aplicar o que aprendeu até aqui, vai perceber mudanças sutis nos próximos dias. Pensamentos mais claros, paz interior crescente, coincidências positivas. Esses são os primeiros sinais da técnica de Deus operando. Continue, persevere, silencie, porque Deus fala na frequência da constância.